E aí, galerinha do bem! No vídeo de hoje eu vou mostrar um depoimento que eu fiz para o pessoal do técnico de enfermagem lá da Unifateb de Telêmaco Borba. Muito bom ver o empenho nas pessoas em conscientizar sobre essa causa da doação de órgãos. Então, nesse depoimento eu conto um pouco da minha história resumidamente. Sem mais delongas, bora pro vídeo? Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para contar a minha história e falar um pouco mais sobre o processo de doação e transplantes no Brasil. Meu nome é Elson Kunze, tenho 50 anos e há pouco mais de 6 meses eu recebi a bênção de um novo coração. A minha história é um pouco longa, começa lá em 1999, quando eu fui fazer uma consulta num cardiologista, porque eu estava com algumas dores. Ele fez alguns exames ali, um eletro, e me pediu para fazer uma ecocardiografia. Eu saí dali do consultório, fui fazer fui fazer a ecocardiografia, e em outro dia voltei ao consultório dele com o exame em mãos, imaginando que ia chegar lá, e ele iria dizer, vou te dar uns remedinhos aqui, daqui a uns dias você vai estar bom de novo. Cheguei lá, entreguei o exame para ele, ele abriu o exame, se encostou na cadeira, ficou sério, de repente não falou nada, de repente ele fechou aquele exame, já pegou um bloquinho e disparou. Elson, você tem um problema cardíaco grave, você tem miocardiopatia dilatada, o seu coração é grande e não existe tratamento, não existe cirurgia, a única opção disponível para você é um transplante de coração. Aquilo foi um choque para mim, né? Morando no interior do estado, nunca tinha contato com isso, nunca tinha pensado sobre a doação de órgãos, era uma notícia que a gente via lá no jornal e um pedreiro lá de Porto Alegre fez um transplante, era uma coisa fantástica e fora da realidade, né? Então não tinha conhecimento sobre nada e aquilo foi um choque. Naquele mesmo dia ele já me fez um encaminhamento aqui para Santa Casa de Curitiba, é um local de referência em questão de transplante cardíaco no Paraná e até no Brasil. Só que eu demorei quase 30 dias para aceitar isso, para aceitar essa condição, aceitar que eu tinha um problema e aceitar que eu tinha que fazer um transplante. O medo e as dúvidas eram muito grandes. Minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão e principalmente minha esposa Rose me apoiaram. E depois desse quase um mês aí, eu marquei a consulta e viemos aqui para Curitiba. Na consulta já fiquei internado, né, já foi providenciado internamento, fiquei uma semana e pouco internado para fazer todos os exames necessários e me colocaram na fila de transplante, né. Ao mesmo tempo comecei a tomar uma medicação, várias medicações que eram disponíveis na época, e assim fui, né. Eu vinha a cada mês, 2 meses, 3 meses, 4, conforme o meu estado. Vinha de lá para fazer acompanhamento aqui em Curitiba, fazia a consulta, alguns exames e voltava. Eu fiquei na fila na época por uns 3 anos. Não apareceu um coração compatível, naquela época aí a demora era muito grande. Mas a partir de um certo momento a medicação que eu tomava conseguiu compensar a deficiência que o meu coração tinha. E por esse motivo me tiraram da fila, né? Porque, para falar a verdade, um transplante ele não é uma cura. Muitas pessoas pensam que faz um transplante e acaba sendo curado. Mas não, o transplante é mais próximo de um tratamento. Porque você precisa de um acompanhamento, de medicação, exames periódicos para o resto da vida. Então o transplante é considerado a última saída, né? Então enquanto você tiver uma qualidade de vida razoável, procura-se evitar fazer o transplante. E por esse motivo eu saí. Por algum tempo eu continuei acompanhando aqui em Curitiba, né? Depois de um tempo eu passei a acompanhar isso lá em Toledo, né? A situação estava bem tranquila.
Voltei a trabalhar, voltei a estudar, né? Cresci na carreira profissional, minha área é logística, cresci na carreira, fui estudar, virei professor de logística no Senai. Mas eu, durante todo esse tempo, eu nunca aceitei a doença. Eu tentava viver como se eu não tivesse. E por causa de alguns erros aí, principalmente não ter largado o cigarro, mesmo sabendo que eu tinha uma doença cardíaca grave, eu não consegui abandonar o cigarro. Lá em 2013 eu tive um infarto causado pelo consumo do cigarro. Felizmente eu fui socorrido rapidamente, fiz uma angioplastia, coloquei um stent e me recuperei bem até, né? Uma semana depois eu já estava pisando na sala de aula, 15 dias depois já estava trabalhando normalmente. A princípio esse infarto não afetou diretamente o problema, mas com o passar do tempo ele causou uma insuficiência cardíaca, voltou a causar uma insuficiência cardíaca, né? E durante aí lá no final de 2017 novamente essa doença se agravou. Eu fui internado, entrava em UTI, saía, liberava, voltava a trabalhar, uma semana depois voltava para o hospital. Isso aconteceu várias vezes lá em Toledo, até que aquele mesmo médico lá de 1999 chegou para mim e falou: olha, Elson, você vai ter que parar de trabalhar, você não tem mais condições e você precisa voltar a fazer o acompanhamento em Curitiba, porque agora faz mais urgente do que nunca o seu transplante. Eu estava numa situação crítica, eu não conseguia andar. A gente conseguiu uma cadeira de rodas emprestada do Rotary lá, porque eu não conseguia caminhar, eu não conseguia tomar banho. Minha esposa, com toda a coragem que ela tem, ela me tirou do hospital, me colocou no banco do passageiro do hospital lá de Toledo, me colocou no banco do passageiro do carro e viemos aí quase 600 quilômetros na estrada, eu comigo correndo o risco de ter uma morte súbita, para fazer uma consulta aqui em Curitiba. Da consulta eu fui para UTI direto. Foi constatado que eu estava com 11% da minha fração de ejeção, ou seja, 11% da minha capacidade cardíaca. E depois de um tempo a minha esposa me contou que a médica chegou para ela e falou para ela se preparar, porque eles não podiam garantir nada, porque o meu estado era muito crítico. Felizmente, isso foi no começo de 2018, mas felizmente havia uma medicação nova, acabada de chegar no Brasil, chama Entresto, e para algumas pessoas esse medicamento faz muito efeito, e para mim foi uma delas. Em uma semana já estava com cerca de 17% da fração de ejeção, em torno de um mês já estava com 28%. E a indicação era que esse remédio iria me ajudar, mas que ele teria um efeito em torno de 2-3 anos, em que a indicação seria mesmo o transplante cardíaco após esse tempo. Mas aí como eu estava entrei e saí na fila, mas aí como eu estava novamente estabilizado, eu continuei fora da fila, continuei o tratamento aqui e tive que mudar justamente para poder entrar na fila do transplante. Tivemos que mudar aqui, hoje a gente mora aqui em São José dos Pinhais, já faz 4 anos, né? Então a gente teve que se mudar justamente para poder fazer o acompanhamento e poder entrar na fila quando fosse necessário. Aí tive altos e baixos, melhoras e piores, momentos bons, momentos ruins nesse tempo. Entrei algumas vezes na fila, depois melhorava, saía de novo. E no final do ano passado, em novembro do ano passado, eu tive uma parada cardíaca em casa. Até hoje eu não sei como, mas eu devo ter ficado aí, pelo que minha esposa relata, uns 4-5 minutos desacordado, sem pulso. Meu coração voltou, mas voltou voltou a bater, mas com uma arritmia muito grave. E fui socorrido, fui levado para Santa Casa, lá me deram um choque com desfibrilador. Fui para UTI. E quando eu saí, foi implantado um CDI, que é uma espécie de marca-passo, para tentar evitar que a parada cardíaca ou uma nova arritmia me matasse, né? E fui indo com trancos e barrancos. Em fevereiro desse ano já a situação piorou de vez, não teve mais jeito. No dia 22 de fevereiro eu internei na Santa Casa e fiquei, né? Fiquei dependente do medicamento chamado dobutamina, 24 horas
sendo injetado na veia. A maquininha, uma bombinha de infusão, era minha companheira. Não tinha muita opção. Era esse medicamento que me mantinha vivo. E pela minha situação de ser grave, né, de eu não ter mais muito tempo, eu entrei eu estava em 14º na fila de transplante do coração no Paraná, mas eu entrei, pela minha gravidade, eu entrei fui incluído numa lista de prioridade nacional, ou seja, né, eu estava apto para receber um coração não só do Paraná, mas de outros estados, desde que a distância permitisse a chegada desse coração. Então isso agilizou bastante. O fato de eu ter um tipo físico um pouco mais comum e um tipo sanguíneo também mais comum ajudou aí nessa rapidez. Fiquei 42 dias internado e na madrugada do dia 4 de abril desse ano eu fui transplantado e recebi um novo coração. O momento mais importante da minha vida, que eu considero, que eu me emociono, foi o momento que eu acordei da cirurgia. Tive alguns problemas ali com a questão da anestesia, mas foi o momento que eu acordei e ainda um pouco anestesiado, eu não lembro quem me falou: Elson, deu tudo certo, você já está com o coração novo batendo no seu peito. Esse foi um momento muito impactante, muito emocionante para mim. Eu tentei olhar meu peito, mas eu estava cheio de tubos, de aparelhos para tudo que é lado na UTI. Eu não consegui me mexer direito, mas eu tive a impressão de ver um laço de presente no meu peito. E a primeira coisa que eu pensei foi na família que disse sim. E uma família que acreditou na lisura e na eficiência do processo de doação de órgãos e disse sim para a doação de órgãos do ente querido que acabava de partir. Essa família que eu não conheço, eu não sei quem é, eu agradeço todos os dias, eu rezo todo dia por eles, apesar de eu não saber quem é, mas ele sabe. Então, sou muito grato a eles, né, por essa atitude. Em 2018, quando eu tive que me afastar do trabalho, eu entrei numa depressão grave, profunda. Eu não conseguia aceitar a doença, nosso padrão de vida caiu, minha renda caiu, eu estava num momento profissional de crescimento, tinha acabado de entrar numa multinacional, estava sendo reconhecido, estava sendo valorizado. Então foi um choque isso, né? De repente eu trabalho desde os 13 anos, então assim, de repente você não poder trabalhar, você não poder, né, desempenhar suas atividades, tudo que você fazia até aquele momento, né? Então assim, quase a ponto de quase não fazer nada. Então isso agravou essa depressão que eu já tinha, né? Eu fiz coisas que eu não me orgulho, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas fundamental foi sempre a família estar do meu lado, né? Principalmente a minha esposa Rose. A gente estava casado há poucos meses quando eu descobri a minha doença, então assim, ela é companheira da minha doença toda. Ela soube me apoiar, soube entender o que eu estava passando, soube me direcionar para buscar ajuda. Tenho que agradecer muito a meu pai, minha mãe e meu irmão também, que sempre estiveram do meu lado, sempre ajudaram da forma que eles podiam. Mas eu sempre ficava muito preso entre os erros que eu cometi no passado, por não ter parado de fumar, algumas questões financeiras também, decisões erradas aí na carreira anterior, né? E com uma ansiedade do futuro, né? O que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir fazer o transplante? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir ter uma vida normal, voltar a trabalhar, voltar a ter uma renda legal, né? Assim, que consiga suprir as necessidades que a gente tem. E após um ano e pouco de terapia, eu finalmente consegui me libertar disso, consegui aceitar minha doença, aceitar o que eu tivesse que fazer para me recuperar e aceitar que o futuro ninguém sabe. A partir dali eu passei a viver o presente, viver o hoje, aproveitar o dia de hoje. E assim foi, mesmo dentro da Santa Casa internado, eu sempre tentei me manter motivado, animado, conversava com todo mundo, dava bom dia para quem entrasse no quarto.
Eu andava com aquela bombinha de infusão pelos corredores da Santa Casa, conversava com todo mundo, e ali dentro eu me animei e criei um canal no YouTube que chama Bora Doar, com pontinho de interrogação, para tentar conscientizar as pessoas da importância e da segurança, né, da doação de órgãos. Meu primeiro estúdio foi ali dentro da Santa Casa, né, nunca tinha gravado vídeo, nunca tinha pensado em gravar vídeos, não tinha nenhum conhecimento em edição de vídeo, mas ali dentro eu fui aprendendo, né, porque eu podia fazer, estava fazendo o que eu podia fazer com o que eu tinha na mão naquele momento. Isso também me deu uma luz, uma força muito grande. O apoio sempre da minha esposa foi fundamental. E eu fiz esse transplante aqui na Santa Casa de Curitiba, com a equipe da doutora Marcele Gimenez Bonato, que eu posso dizer para vocês que eu estava no melhor lugar do mundo para fazer esse procedimento. O conhecimento, a experiência e a dedicação, tanto da doutora Marcele como de toda a equipe dela, toda a equipe, é fenomenal, é indescritível. Então isso me deu segurança e confiança para acreditar que ia dar certo. E deu tão certo que eu estou aqui hoje, né? Então é uma outra coisa que eu agradeço muito, é a Santa Casa de Curitiba por oferecer esse serviço, oferecer essa oportunidade fantástica, né, a quem precisa receber um novo coração. Após o transplante não é fácil, não é você, como eu disse, você não está curado. O primeiro ano geralmente é mais crítico, né? Você vive uma gangorra entre infecções e rejeição, porque a gente toma muito imunossupressores que baixam a imunidade para evitar a rejeição do coração pelo organismo. E essa baixa imunidade acaba abrindo as portas para possíveis infecções. Eu tive uma infecção por citomegalovírus depois que eu saí do hospital. Eu tive que internar, tratei, saí. Aí numa biópsia apareceu um princípio de rejeição. Tratei a rejeição, saí de novo. E novamente o citomegalovírus me atacou. Tive que internar novamente e fazer um novo tratamento. Felizmente saí e agora, completado 6 meses, eu fiz a nova biópsia. E por esses dias eu ainda estou aguardando o resultado dos exames, né, para ver se há algum indício de rejeição ou não. Mas isso faz parte, né, como a doutora Marcele mesmo diz, vida normal para o ano que vem, Elson, esse é o plano. Então o primeiro ano ainda é mais crítico, precisa de cuidados, a gente tem um cuidado bastante criterioso, principalmente com a alimentação, né, com hábitos de vida aí. Mas é possível, apesar das dificuldades, quero dizer que é possível superar, é possível acreditar e é possível ter uma vida normal após esse período de recuperação. Você vai acompanhar pelo resto da vida, você vai ter que fazer exames periódicos, você vai tomar medicação para o resto da vida, mas apesar disso tudo, você tem grandes possibilidades de ter uma vida praticamente normal. E para finalizar, acho que já está ficando um pouco longo esse depoimento, eu só quero dizer para vocês que não têm contato, nunca pensaram, que pensem sobre a doação de órgãos, que avaliem a possibilidade de se declarar um doador de órgãos. Para ser um doador de órgãos é muito fácil, a única coisa que você precisa fazer é avisar a sua família, pais, filhos, avós, irmãos e o cônjuge. É um deles que vai autorizar ou não a doação dos seus órgãos se acontecer alguma fatalidade, né? Não adianta registro, não adianta nada. Pela lei em vigor, é a palavra da sua família que vai dizer se seus órgãos serão doados ou não. Quero reforçar que você tem muito mais chances na vida de precisar de um transplante do que efetivamente ser um doador de órgãos. Se o seu coração, você morrer com a morte cardíaca, ou seja, seu coração parar de bater, você só consegue aproveitar os tecidos, né, as córneas, ossos, fragmentos aí de cartilagem e pele para doação, para transplantes, né? Nenhum dos órgãos é possível de ser utilizado, e só quando há a morte encefálica e o paciente já está sendo acompanhado numa UTI
e é mantido vivo por aparelhos, né? O restante do corpo é mantido funcionando, não vivo, mas funcionando através de aparelhos, né? Porque se o cérebro para de funcionar, você efetivamente morreu, não tem volta, né? Então, mas o restante dos teus órgãos precisa estar em funcionamento para que os órgãos consigam ser aproveitados, e ainda tem uma questão do tempo, um tempo muito curto. O coração, por exemplo, tem um prazo máximo de 4 horas entre ser retirado e ser implantado num receptor. Quanto menor for esse tempo, maiores as chances de sucesso do procedimento. E são menos de 10% das mortes que ocorrem por motivos aí de morte do cérebro, né, encefálica, geralmente proveniente de acidente ou de uma queda de altura, alguma coisa assim, né, traumatismo craniano ou até de um AVC. Então, por isso que é importante o maior número de pessoas se declararem doadoras, porque a chance da pessoa efetivamente doar um órgão é muito pequena, por causa dessa questão das características necessárias para os órgãos serem aproveitados. E eu posso afirmar para vocês, depois desses 23 anos que eu convivo dentro desse mundo de transplantes, que a doação de órgãos evoluiu, o procedimento de doação de órgãos evoluiu muito nos últimos anos. Ainda persistem muitas lendas, muitas dúvidas, muitos medos aí na sociedade em geral. Por isso que eu me motivei a fazer o canal, né, agora no TikTok, no Instagram também, para tentar mostrar para as pessoas que a doação é segura, né, que ela não causa nenhum risco à sua vida, não há risco que vão te roubar os seus órgãos, não há risco que você vai ser deixado morrer no hospital para aproveitar os seus órgãos. Isso não passa de pura lenda, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas aí tá cheio de informações confiáveis aí para vocês conferirem isso. Então, para finalizar, eu quero agradecer novamente essa oportunidade, desejar muita saúde a todos vocês e pedir que pensem efetivamente, se você ainda não pensou, se você ainda não se declarou um doador para sua família, que pense sobre o assunto, pense seriamente, busque informações, confira a credibilidade e a segurança de ser um doador de órgãos, e seja um doador você também. Eu estou vivo hoje por causa de uma família que acreditou e disse sim. Diga sim para a vida você também. Bora doar? E aí, o que você achou? Deixe seu comentário aqui, deixe seu like também e se inscreva no canal. Ajude a divulgar essa campanha da doação de órgãos. Ser um doador de órgãos é seguro e transparente. Seja um doador de órgãos, avise sua família. Bora doar?